Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Bom demais estarmos aqui juntos, reforçando aí amanhã, culto de oração. Você que conhece alguém que está enfermo, precisa de uma oração, uma unção com óleo, convido você a estar no culto de oração. Os irmãos têm sempre aqui orado, imposto as mãos, e nós cremos no milagre do Senhor. Você tem um tempo aqui para colocar sua vida diante de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, que você esteja aqui amanhã às 20 horas. Então, um recado e reforçando aqui, nós temos a Noite de Talento chegando, primeiro sábado do mês de julho. Então, nós já estamos aí findando aí já um mês, né? Então, quero convidar você a estar conosco, participando. Aí, faça a sua inscrição, seja ali num talento de canto, seja ali um artesanato, seja recitando algo, mas também com a culinária, o artesanato. Vem aqui prestigiar os irmãos e realmente oferecer o seu talento ao Senhor. Amém? Queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, versículo 7. Eu gostaria que nós pudéssemos ter um momento aqui, um tempo importante das Sagradas Escrituras. Eu vou, em nome do Senhor Jesus, conseguir terminar essa mensagem aqui, tentando ser o mais sucinto, mas gostaria muito da sua atenção, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar a respeito da família, um propósito de Deus. Nós vamos realmente debruçar a respeito daquilo que o Senhor, Ele almeja, deseja para as famílias. E eu gostaria muito, em nome do Senhor Jesus, antes de fazer essa leitura, eu gostaria muito, 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 muito que você pudesse estar com o seu coração desarmado, você pudesse estar com o seu coração aberto para a palavra do Senhor Jesus. Certa vez eu fiz uma mensagem e, ao terminar a mensagem, um irmão falou assim: essa palavra foi para alguém, não foi? E aí eu falei assim, de coração não foi para ninguém, foi para aquilo que Deus queria lançar para a igreja. Então nós vamos tratar sobre família, nós vamos falar a respeito de casamento, e nós somos uma igreja pequena. Por sermos uma igreja onde muitos conhecem os outros, nós temos demanda. Como pastor, eu tenho demandas que chegam até mim. E tem muito tempo que a gente não fala aqui sobre família, né, irmãos? Não tem um tempo? Tem um tempo. E eu creio que o Senhor, Ele tem um propósito nessa noite. Então, que você, em nome de Jesus, né, eu não faço uma mensagem pensando em pessoas, tá? Eu não faço mensagens pensando em contextos. Como pastor, eu busco ser assim, o mais neutro possível. Como nós vamos falar sobre casamento, eu tenho demandas que chegam em mim a respeito de casamento, né? Ou assuntos, né, que chegam. Então, assim, quando eu falar, você não fala que é para você, não. Se servir, glória a Deus. Se você absorver, glória a Deus. Mas eu não tenho nenhuma intenção de atacar a sua integridade, de atacar o seu coração, em nome do Senhor Jesus. O que eu não posso deixar é que a palavra do Senhor ela seja negociável no nosso púlpito. E como ela é inegociável, ela é abrangente, né? E aqui nós vamos tratar a respeito da família em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então que o seu coração, por favor, em nome do Senhor Jesus, esteja aberto para a palavra do Senhor. O primeiro texto que nós vamos ler aqui nessa noite vai ser: não seja sábio, Provérbios capítulo 3, versículo 7. Não seja sábio a teu próprio olho, teme ao Senhor e aparta-te do mal. A palavra do Senhor diz nesse primeiro texto, olha, seja sábio, não seja sábio aos teus próprios olhos. Muitas vezes nós vamos fazendo as nossas próprias ideias, sabe? Nossas próprias filosofias, os nossos próprios pensamentos. E
colocamos de lado a palavra de Deus, colocamos de lado as Sagradas Escrituras. E aí nós precisamos entender e compreender que para nós como cristãos a palavra de Deus ela está acima de todas coisas quando fala a respeito da instrução, quando fala a respeito daquilo que o Senhor Ele espera e almeja para nós. Quando nós falamos, por exemplo, do cuidado e o zelo dos filhos, certamente, e eu vou dar um exemplo para mim, se amanhã o Timóteo e a Isabela eles estiverem jovens, adultos, e eles tiverem êxito na sua vida profissional, se eles tiverem êxito na sua vida financeira, se eles tiverem êxito ao ponto de, ao olhar do outro, ser algo de prestígio, mas contudo, se eles não tiverem na presença do Senhor, isso vai ser temporal, vai se findar nessa vida. E como sacerdote, eu não vou ter tido êxito naquilo que é mais importante, porque é maravilhoso e lindo quando uma pessoa ela é formada e ele é bem sucedido na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida conjugal, nas áreas da sua vida, mas se ele não está com Cristo, de nada vai adiantar todo esse êxito ou sucesso, de nada vai importar isso. Por isso que o próprio Senhor Jesus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua salvação. Então, quando eu trago essa palavra aqui, esse texto de Provérbios, é que nós não viemos estar pautado nas nossas próprias filosofias, nos nossos próprios pensamentos, porque nós vamos criando os nossos próprios pensamentos e fazemos dos nossos próprios pensamentos algo inegociável. E não validamos a palavra de Deus, não permitimos que a palavra de Deus seja inegociável. E aí nós vivemos pela conveniência. Aquilo que eu quero, eu aceito, e aquilo que eu não quero, eu não aceito. E não é isso que o Senhor espera de nós. Então nós vamos decorrer aqui nas fases da vida de uma pessoa que deseja ter um êxito na vida familiar. Então eu trago uma palavra para aqueles que são adolescentes aqui, daqueles que são jovens aqui, daqueles que são adultos na sua produtividade, daqueles que são viúvos, daqueles que são divorciados, que essa palavra alcance o seu coração em nome do Senhor Jesus. Amém? Não fique pautado, como diz Provérbios, na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento. Outro texto que eu gostaria de ler é Josué capítulo 24, um texto mais longo que nós vamos ler, do versículo 1 ao versículo 15. Provérbios capítulo 24, do 1 ao 15. Pode jogar na revista corrigida. Diz assim: Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio, antigamente, habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Versículo 3, eu porém tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. Esaú dei a montanha de Seir para a possuir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Versículo 5, então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Versículo 6, e tirando eu os vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. Versículo 7, e clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles,
e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, e habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei nas vossas mãos, e possuístes a tua terra, e os destruí diante de vós. Versículo 9. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Versículo 10, porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. Versículo 11, passando-vos o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, e os amorreus, e os ferezeus, os cananeus, e os heteus, e os girazeus, e os heveus, e os jebuseus, porém os dei na vossa mão. Versículo 12, e enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a sua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Versículo 15, para finalizar. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se é os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui, Samuel, ele traz uma projeção do passado do povo de Deus, até naquele momento. Ele faz uma análise para o povo, dizendo, olha, a nossa história é essa, e Deus nos abençoou. Deus derramou sobre nós graça, nós habitamos uma terra que nós não compramos, nós colhemos aquilo que nós não plantamos. Isso fala a respeito da graça de Deus. Nós vivemos hoje sobre a graça de Deus, e muitas vezes temos benfeitorias, ou temos a benevolência, as bênçãos de Deus, que nós não somos merecedores, e nós precisamos ter essa mesma palavra que Josué teve. Eu não sei como que vocês vão escolher, se vocês vão escolher os deuses dos vossos pais. Eu não sei se vocês vão querer viver naquela vida desgraçada que foi a vida deles, porque eles tinham um histórico. Mas eu, com a minha inteligência espiritual, de quem eu sei quem é Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim também é nos dias de hoje. O contexto naquele tempo era outro, mas as dificuldades, as pelejas, as lutas, elas também existem. O pecado também existe, e foi um dos motivos, o pecado, que fez com que a bênção de Deus se tardasse sobre aquele povo, e eles não vivessem o melhor de Deus, não desfrutassem do melhor do Senhor. E foi necessário que uma outra geração fosse levantada, e tivesse o mesmo entendimento que ali Josué teve. Josué, ele vivenciou uma geração que padeceu no deserto, mas ele também vivenciou uma geração que herdou uma terra. E ele traz essa reflexão para os filhos dos quais os pais não contemplaram a terra prometida. Somente ele e mais um, que foi Caleb. E ele faz um histórico para esses filhos. E ele diz, olha, eu não sei se vocês vão escolher servir os pais de vocês, mas uma coisa eu estou bem certo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que vocês vão decidir? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer todos os dias para nós. Seja você adolescente, seja você jovem,
seja você adulto ou velho. É uma decisão que nós precisamos ter. E quando nós falamos de família, um propósito de Deus, a família, ela começa a se formar lá no namoro. Lá no namoro você começa uma família. Por mais que aquilo ainda não foi materializado, mas as escolhas que você tem lá no namoro vai ser determinante para o futuro daquilo que está por vir. Que vai demorar ainda alguns anos, alguns meses para acontecer. Tem alguns que formam uma família rápido. Eu demorei a formar uma família. Foram 10 anos? 10 anos para eu formar uma família. Quando decidimos 5 anos a ter uma família, a gente viu um empecilho fisiológico. Então a gente não conseguiu. Mas tem alguns que são mais rápidos. O Israel casou rapidinho e formou família. Quanto tempo? 15 dias. Olha para você ver. Tem uns que é mais apressado que outros. Tem uns que tem uma média. Tem uns que tem uma média de 5, 4 anos. Mas o que vai ser determinante vai ser lá atrás. Vai ser no namoro. E eu gostaria muito, para você que não vivenciou essa fase do namoro, seja você ainda um adolescente, seja você um jovem, né, seja você um jovem que saiu da adolescência, ou um jovem adulto, que tem no seu coração um desejo de casar, que nós precisamos pautar um namoro dentro de uma estrutura, e que essa estrutura, ela é fundamental para que exista uma saúde para uma família que vai ser formada no futuro. É necessário que um namoro, as pessoas envolvidas tenham uma estrutura espiritual, para que possa entrar num namoro e que esse namoro seja saudável. Ele precisa ter essa estrutura. Texto em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então alguém precisa ter uma mentalidade espiritual saudável para entrar dentro de um namoro. Porque o namoro do mundo é um. Aquilo que o mundo prega no namoro é uma coisa. É de ficar de boca aberta quando um pai cristão permite que o seu filho possa ficar e ter uma experiência que pode trazer um rombo emocional na vida dele. É uma loucura, porque ele não tem estruturas muitas vezes espiritual, não tem uma estrutura emocional, e ao entrar num relacionamento precoce, pode abrir portas para feridas da alma. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, tem que ter uma estrutura emocional, uma estrutura psicológica. Existem pessoas que entram dentro de um relacionamento e ficam dependentes do outro. Fica como um carrapato que não consegue viver sem o sangue do animal. Ele não consegue. Então precisa ter uma estrutura emocional para que se possa entrar. E aí nós temos aí uma estrutura que é uma estrutura financeira. Como que alguém vai entrar dentro de um relacionamento se não tem uma estrutura financeira? O desejo, ele vai estar ali. O hormônio, ele não se converte, não coloca a idade para isso, ele está ali. Ele quer ter um relacionamento, ele quer ter o compartilhar das ideias, ele quer, muitas vezes, até liberar a sua sensação de hormônio. Se não tiver estrutura financeira, estrutura emocional, estrutura espiritual,
é muito tendencioso desse relacionamento e desses indivíduos se ferirem ao longo desse processo. Talvez alguém que esteja no nosso meio aqui e começou um namoro precoce, começou um relacionamento precoce e identifica aqui e fala assim: olha, por que eu não esperei? Por que eu não ouvi os meus pais? Porque talvez eu não teria passado por determinadas situações que eu passei. Então nós precisamos ter essa concepção, e agora os pais têm um papel muito fundamental quando tem ali um filho, adolescente, jovem, e que ele não tem essa estrutura. A palavra para ele é não. Não. E muitas vezes os pais, eles vão se justificando: é melhor fazer na minha frente do que nas minhas costas. O caminho não é esse, o ensinamento não é esse. O que é necessário é que esse filho tenha esse entendimento, que esse filho tenha essa clareza, e que ele precisa vencer os seus desejos, as suas concupiscências, para que isso não gere para ele morte. E compreendendo isso, ele sabe que existe um tempo determinado, e que esse tempo vai chegar, e que ele precisa aguardar, esperar em Deus, esperar no Senhor, e que durante esse período, ele vai ter uma responsabilidade com os seus pais, porque são a sua estrutura mãe. Ele tem uma responsabilidade com Deus, a sua vida espiritual, querendo mais do Senhor, tendo essa maturidade espiritual cada vez mais, tendo a sua vida emocional blindada. O que um garoto dentro de um relacionamento de uma garota quer? Sexo. Ele quer desfrutar do prazer dele. Quanto mais tempo que um jovem cristão que não tem essa estrutura namorar, mais tentado ele vai estar. Mais tentado ele vai estar. Então os filhos, eles têm que estar abertos a ouvir os seus pais, porque eles têm bons conselhos. Ouvir os seus mentores espirituais, os seus líderes, os seus pastores, porque existe pai que ele é debilóide espiritualmente. Ele é uma expressão forte, né? É débil espiritualmente, porque ele cede para o filho. Mas amanhã essa conta chega. A destruição disso chega. Então, se o pai não tem essa estrutura, porque pode ser que esse filho não está num contexto onde os seus pais são cristãos, esse jovem, esse adolescente, tem um líder, tem um pastor, e que de maneira alguma vai induzi-lo a entrar num relacionamento precoce. De um adulto que almeja um namoro, ele sabe que ele precisa ter essas qualificações. Por mais que alguém diga que vai casar, ele vai arrumar um lugar para que ele possa morar. E num lugar bem básico que ele for residir, ele vai ter que pagar R$500 de aluguel, no mínimo. Antigamente, ele comia lá na geladeira dos pais, na despensa dos pais. Agora ele vai ter a responsabilidade de comprar alimento. Vai vir outras demandas sobre a sua vida. O pai não vai continuar pagando as coisas para ele. Não vai continuar sustentando ele ou ela. Porque agora é uma outra fase dessa vida na qual esse indivíduo escolheu isso. Ele está dizendo: olha, eu não quero mais estar debaixo da tutela dos meus pais, na qual agora eu tenho condições de ter asa para voar. Se alguém almeja e deseja não estar no aluguel, ele vai ter que ter uma entrada hoje de 20% de um apartamento novo. Se for usado, é 30%. Se ele quer morar num lugar central, quanto mais central, mais caro é. Num lugar central, talvez aí encontre um apartamento numa promoção boa, de uns 160 mil.
se for usado. Quanto que é 20% de 160, gente, por favor? 32 mil, tem que ter. Aí você começa a falar para o seu filho assim, você quer namorar, meu filho? Quanto você tem? Quanto você tem? Não, se eu tivesse um periquito, nem um periquito eu ia conseguir cuidar. Se eu tivesse um peixe, nem um peixe eu teria que cuidar. Você, pai, vai ficar dando o peixe, ou vai ficar dando comida para o seu filho, ou você vai dar a vara para ele, ensinando ele que ele precisa ter recurso. A vida em si, ela tem as suas lutas, as suas demandas, e se esses indivíduos não estiverem muito bem estruturados, assessorados, ele vai ter conflito nessa área. E por que isso, irmãos? Porque a igreja, ela tem vivido lutas e dificuldades no contexto família, casamento. Ela tem vivido dificuldades. Eu amo ser pastor, irmãos. Eu tenho que prezar pelo meu pastorado, porque primeiro eu tenho que amar a Mônica. Mas sendo pastor da IDPB, se amanhã eu separo, meu ministério na instituição, na Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, acaba. Porque a Igreja de Deus Pentecostal do Brasil não permite um pastor que se separa. Ele tem que zelar pela sua família. Ele tem que zelar pelo seu casamento. Nesse contexto, além de, no namoro, projetando lá para a família, você não pode entrar num jugo que chama jugo desigual. E aí você tem o jugo igual e o desigual. E a gente está falando do contexto espiritual. O Senhor diz bem claro a respeito disso. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 e 15, vai dizer assim: não se ponham em jugo desigual com o descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que comunhão pode ser a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? Não tem como um jovem ou um adulto, uma pessoa madura, independente, amanhã ele querer viver um relacionamento que ele busca o êxito, tendo um jugo desigual. Pode existir as exceções, irmãos? Pode existir as exceções, mas isso não é regra. Isso não é regra. Pode existir alguém que diga, não, fulano de tal casou com o Beltrano e deu certo, mas isso não é regra. E quando o Senhor está dizendo aqui, Ele não vai deixar de te amar porque você entrou num jugo desigual. Ele não vai te deixar de salvar porque você entrou num jugo desigual. Ele está querendo te poupar. A palavra do Senhor diz em Coríntios, diz assim, olha, se vocês querem ser poupados, não case, vive como está. Mas se for para viver em pecado, casa. O Senhor, quando Ele nos orienta em algo, Ele coloca algumas afirmações, é para que nós possamos ser poupados em determinadas áreas da nossa vida. Então nós precisamos estar abertos. Então você, jovem, que está aqui, deseja estar bem na sua vida, amanhã no seu relacionamento, isso vai dizer que o seu casamento vai ser perfeito? Não, você vai ter outras lutas. Mas se você estiver debaixo também desses conselhos que estão sendo colocados aqui, você vai evitar muita desgraça. Você vai evitar muita confusão. Você vai evitar muitos choques. Você vai evitar. A palavra do Senhor diz, não entre num jugo desigual. Amanhã uma família, ela não pode estar pautada em uma formação onde existe a base do interesse. A base do interesse. Eu vou namorar com aquele menino ali porque ele é bonito. Vou namorar com aquele menino porque ele é bonito.
Eu vou namorar com aquele camarada ali porque ele tem dinheiro. Eu vou namorar com aquele menino ali porque ele canta no louvor. Ele é baterista. Eu vou cantar com aquele menino ali porque o pai dele é político. Os status. Eu lembro quando a Mônica falou comigo assim, eu gostava de ir na sua casa. Eu gostava de ver lá, todo mundo ia lá, ficava junto. Depois ela foi ver que a gente também era imperfeito. Quem está de fora, imagina que é mil maravilhas. Mas vê que é imperfeito também. Depois que você vive. Aí depois fala assim, você é igual fulano de tal. Você é igual ao Beltrano. Se alguém casa por interesse, você vai cavar as suas mazelas, as suas tristezas, os caos, as tristezas, as angústias. Porque na sinceridade do coração de alguém que é cristão e quer fazer aquilo que é correto, amanhã o pensamento ele vai ser o quê? Separação, 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 divórcio, divórcio, não quero mais continuar. Os pensamentos vão ser esses. E o que a palavra do Senhor está dizendo para nós é que nós precisamos ter escolhas baseadas naquilo que realmente é bom. A palavra do Senhor diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de a toda espécie de males. E se nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Se o seu relacionamento está baseado naquilo que o outro possa te dar, vai falir. Vai ter males aí. Provérbios capítulo 31, versículo 10 diz, a beleza é enganosa e a formosura é passageira. A beleza, ela é enganosa e a formosura é passageira. Amanhã, você vai ver a sua esposa e ela não vai ser como ela era quando você começou a namorar. Você vai ver o seu esposo, fisicamente, ele não vai ser mais daquela forma que você conheceu ele no namoro. Se a mulher ainda é mais penosa no aspecto físico, quando tem filhos, o corpo transforma. Se for depender a respeito de algo que é visual, você está cavando a sua própria falência no contexto que é do casamento. Aquilo que era em pé cai, aquilo que subia não sobe mais, aquilo que era atividade 3 vezes na semana passa para 2, depois passa para 1, depois 1 vez ou 2 vezes no mês, e aí depois em posição de mãos, para ver se vai de vez ou outra. Não é a mesma coisa. Então nós precisamos compreender e entender que dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, existem escolhas hoje que elas são determinantes para um futuro, mas eu não consigo visualizar esse futuro lá, porque eu ainda não vivenciei ele, eu ainda não provei ele. Mas se você pega a palavra sábia, quando eu falo é a palavra de Deus, não é a minha palavra, é a palavra de Deus, e você absorve isso como um conselho poderoso para a sua vida, você vai eliminar muitas dores. Infelizmente, existem pessoas que gostam de pagar para ver. Existem pessoas que pagam para saber se vai dar certo ou não. Existem pessoas que, olha, deixa eu provar. E é um risco. Ele está fazendo uma jogatina. E na maioria das vezes da jogatina, você só perde, não ganha. A família, ela tem uma formação lá no namoro, e um namoro, ele precisa ser santo. Santo. Se esse namoro, ele for santo,
A probabilidade no noivado ser santo é grande e a probabilidade no casamento ser santo é grande. Mas se no namoro existir pecado, a probabilidade de o pecado estar no noivado é grande e a probabilidade do pecado estar no casamento é grande. Então, o namoro, na perspectiva de um casamento, de uma família, ele precisa estar pautado em santidade, em separação. Em separação. De saber que vai chegar um momento que eu vou desfrutar da minha esposa, e como a palavra do Senhor diz, eu vou vivenciar a minha mocidade plenamente. Seja do convívio da presença, seja do ato sexual, seja do que for. Mas existe um tempo determinado. E existe muitas pessoas que eliminam a santidade no seu namoro e padece. Se conseguir romper no namoro, alguns padecem no namoro. Se conseguir romper no namoro e ir para o noivado, se conseguir romper do noivado para o casamento, padece no casamento. Padece no casamento. A formação de uma família, ela é intencionalizada no noivado. É um tempo de preparo, idealização, organização. Todavia ainda não é um casamento. Ele pode acabar. Você está vendo se realmente isso é bom ou não. Conversa com a mãe do pretendido ou da pretendida. Como que é ele na casa? Se é uma menina que dorme tarde, acorda tarde, não faz nada em casa, no casamento não vai fazer nada também. Se não sabe fazer um arroz, no casamento dificilmente vai fazer um arroz. Vai ser só um reflexo. Se o filho ele é ignorante com a mãe, amanhã vai ser ignorante com a esposa. Vai ser só um reflexo. Se ele for preguiçoso, lá no namoro que você percebe isso, lá na casa dos seus pais, lá no noivado, vai ser preguiçoso também dentro do casamento. E aí amanhã não vai exercer plenamente o seu papel, que nós vamos falar dentro do casamento. Não vai exercer. E aí, eu estou querendo pagar para ver. E aí, eu consigo maquiar aquilo que é negativo pela minha paixão. Mas a paixão, ela não rompe na crise do casamento, que o que prevalece é o amor. Os irmãos entendem? A paixão aqui, a lua de mel aqui, ela faz ofuscar aquilo que eu deveria ter como prioridade. Os pré-requisitos que eu deveria colocar como prioridade. E como eu estou apaixonado, eu não estou dando a devida atenção para aquilo que realmente eu precisava dar atenção. E aí quando chega no casamento, essa paixão esfria. E se torna crise. Se torna crise. Já é uma confusão. Aí é uma acusação. Aí vira um inferno. E aí os pensamentos são só negativos. Dentro de um noivado, você tem que saber que você ainda é filho. E que você, mesmo ainda no noivado, deve obediência aos seus pais. Por mais que exista uma idealização. Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3. Versículo 1 diz: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Versículo 2, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Você precisa entender que você é filho, e que por mais que exista um planejamento, você ainda deve aos seus pais. Dentro de um noivado, não aponta para uma vida independente, que também vai para o casamento. Tem gente que casa e pensa que ele não casou.
Ele casa, mas ele quer fazer do horário dele o que ele bem entende, da vida dele o que ele bem entende, e não compreende que agora ele casou. Você deixou de ter a responsabilidade lá com seus pais, mas agora você tem responsabilidade com a sua esposa, você tem responsabilidade com o seu esposo. Você assumiu isso. Se você não quer dar satisfação, fique só. Mas se você casou, agora você dá satisfação. Nunca, esposa, permita que o seu esposo saia e ele não te fala para onde ele vai. Um casamento tem prestação de contas. Nunca permita, esposa, que a sua esposa saia e você não saiba onde ela está. Num casamento existe prestação de conta. Você não faz aquilo que você bem entende. Você é casado. Você casou. Isso tem interferência no namoro, no noivado. Então, o noivado não é um casamento. Você percebeu que o negócio ali não está andando? Acabou. A facilidade para acabar é no namoro, é no noivado. Porque quando você chega no casamento, o buraco é mais embaixo. Pode vir a falência? Pode. Mas não é vontade de Deus. Não é vontade do Senhor. Mas a dureza do coração do homem faz com que isso possa acontecer. Mas não é a vontade de Deus. Não é a vontade do Senhor. Então, por isso que as escolhas certas, elas vão ser determinantes para o nosso futuro. A família, ela se concretiza, então, no casamento. E agora eu sou casado. Provérbios 18, 22 diz: aquele que encontra uma esposa, encontra algo excelente e recebeu uma bênção do Senhor. Quando existe a escolha correta, a esposa é bênção. A vivência, ela é bênção. O tempo de estar ali é bênção. Não é como alguém que saia e você pede e glorifica a Deus porque ele saiu. Não. É quando ele sai e você sente saudade. Você deseja estar junto. Porque ele já tem uma perspectiva de ser construído já sabiamente. Uma base firme. Nós precisamos entender que um casamento, ele não é um indivíduo, ele é o casal. Mateus capítulo 19, versículo 4 diz: então respondendo ele, Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que se por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Agora você não é um indivíduo, você é um casal. Nesse casamento agora, nós precisamos ter um pensamento para que ele possa ser saudável. Porque se esse casamento for saudável, ele vai ser duradouro e vai ser como um propósito no casamento. Até que a morte os separe. Muitas pessoas envolvidas de emoções não têm a noção daquilo que eles fizeram de voto perante Deus, perante seus familiares, perante as testemunhas, de dizer sim. E as demandas da vida conjugal, familiar, vão sugando tanto, que agora essa pessoa, ela não quer ouvir, ela só quer se aliviar. Ela quer se aliviar das brigas, ela quer se aliviar das pressões, ela quer se aliviar das dificuldades, e se for para aliviar, eu abro mão e me separo. Mas essa não é a vontade do Senhor. Por isso que o pré-requisito é tão importante. Por isso que o casamento, ele nasce, ou a família de sucesso, lá no namoro, passa pelo noivado, e vai se firmando agora no casamento. Quando existe
os papéis bem definidos. Quando eu sei o meu papel dentro de um relacionamento. Quando eu compreendo o meu papel, qual é o papel do homem? É amar. Você vai ver na palavra do Senhor, marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, Efésios 5:25. Esse mesmo contexto repete em Efésios 5:28. Esse mesmo contexto repete em Colossenses capítulo 3, versículo 19, de amar a sua esposa. E o que é amar a sua esposa? O que se diz a esse respeito? Quando nós falamos de amar, consiste de ser o provedor. Mas quando eu falo de ser o provedor, não é ser provedor de dinheiro, também de recurso. Mas o homem, compreendendo o seu papel, ele provê, ele gera, não só o recurso financeiro, ele provê proteção, ele provê carinho, ele provê segurança, ele provê o sacerdócio dentro do seu lar. Muitas vezes o homem diz assim, olha, o meu papel eu estou fazendo, estou colocando comida dentro de casa. Ele acha que esse é o papel dele. O papel dele é amar e vai além disso. Vai além do dinheiro. Vai além de colocar o recurso dentro. Ele gera proteção, ele gera carinho, ele gera segurança, ele gera o sacerdócio. Efésios vai dizer que o homem é o responsável espiritual da sua esposa, consequentemente da sua casa. Se no namoro esse homem não orava, no noivado ele não vai orar, no casamento ele também não vai orar, e quando os filhos chegarem ele também não vai orar. Então você jovem, quer casar com alguém que vai amanhã prover o sacerdócio, ele precisa voltar lá na sua estrutura espiritual. Os irmãos entendem? Amanhã para ele prover recurso, ele está se especializando, ele está estudando, ele está empreendendo, ou ele é um preguiçoso? Porque se ele for um preguiçoso, ele vai ser no noivado, ele vai ser no casamento, e ele não vai prover recurso. Se lá no passado ele não foi carinhoso com a mãe, com os irmãos, com o pai, vai ser só um período de paixão, de carinho. Mas na hora que for para exercer continuidade, vai acabar. Encerrou. Acabou. Porque os sinais estavam lá no passado. Você quis pagar para ver. Chega no casamento, não provê carinho, não provê segurança. A palavra do Senhor diz, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com sua mulher, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e co-herdeiras do dom da graça da vida. Esse texto é muito bacana, irmãos, porque na nossa concepção de igreja, nós temos uma dificuldade de entender o que é submissão. Existem homens que têm dificuldade de compreender o que é submissão. E ele pensa que a mulher, ela vai deixar de ser submissa aos seus pais, e agora ele vai ter, dentro do casamento, um pai que é esposo, na qual essa mulher, ela é sujeita a esse marido, no sentido de que amanhã ele tem uma autoridade como pai, mas essa autoridade não é como pai, é como um esposo. E como esposa, a palavra do Senhor diz que ele tem que ter sabedoria no convívio com a mulher, tratando ela com honra, como parte mais frágil. E vai dizendo o seguinte, porque ela é co-herdeira do dom da graça, está dizendo o seguinte, ela está nivelada com você. O mesmo, a graça que tem sobre ela, ela tem por você. O grau de importância, ele é o mesmo. Agora, os papéis têm que ser bem definidos. E quando esses papéis não é bem definido, parece que o homem ele está no pedestal e a mulher está abaixo. E que ela é alguém que tem que estar
subjugada, quando a palavra do Senhor diz que ela é auxiliadora, ela está do lado, da mesma forma como diz aqui em 1 Pedro, que ela é co-herdeira. A mesma coisa que você tem, ela também tem. Mas muitas vezes os papéis não é muito bem entendido, compreendido. Não tem um entendimento claro a esse respeito. Em contrapartida, é necessário a mulher também conhecer o seu papel dentro de um relacionamento. Muitas vezes se cobram muito do homem, mas a mulher, ela não tem exercido o seu papel com sabedoria dentro do lar. O lar vive um caos por causa da falta de sabedoria que aquela mulher não tem. Enquanto o homem precisa amar a mulher, e se resume isso, do que o homem precisa, na mulher se resume de ser auxiliadora, uma pessoa que está do lado, uma ajudadora. Olha o que diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Alguém que esteja para colaborar, esteja junto. Não que pressione o marido ao ponto que enfraqueça ele. Ao contrário, é alguém que esteja do lado ao ponto de fortalecer esse homem, de dar mais gana a esse homem, de dar mais potência a ele, mais força. Existem homens que estão subjugados também, porque no período que nós vivemos, muitas vezes a mulher ganha mais do que o homem, socialmente falando, tem um trabalho com mais prestígio do que o homem, e muitas vezes a mulher não tem sabedoria em lidar com isso junto com o esposo. Precisa ter um entendimento correto a esse respeito. Da mulher consiste em ter sabedoria, cuidado e harmonia. Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba. Se a mulher, ela não for a sabedoria do lar, essa casa vai viver em caos. Sabe por quê, irmãos? Por natureza, o homem, ele é mais explosivo. Existem homens mais tranquilos, mas não é na grande maioria. Na maioria, os homens são mais explosivos. Muitas vezes ele até se contém, mas ele é mais explosivo do que a mulher. Se não tiver a mulher ali, que possa ter essa sabedoria em trazer harmonia para dentro da sua casa, vai virar um caos. Vai ser discussão na frente dos filhos, vai ser briga, vai ser ofensas, pressões psicológicas. E aí nós temos aí uma guerra, porque a mulher, ela está como a corda mais frágil. E o homem, numa disputa, ele vai ser sempre o brutal. Mas existem muitas mulheres que usam desse contexto moral que acontece hoje na sociedade, e que ela não é santa nenhuma, e ela ferra com o homem. Ela ferra com ele, porque a sociedade dá primazia para a mulher. E aí quando ela quer destruir ou inverter o olhar negativo para dentro de uma crise, muitas vezes ela pode facilmente trazer esse caos para o lado mais fraco nesse contexto, que é o homem. Ele vai ser um mal visto nessa situação. A mulher, ela que tem a sabedoria do lar. Por isso que a palavra do Senhor diz, olha, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos vai derrubar. Existem mulheres que não têm sabedoria na fala, na conversa, no diálogo. Quando eu era mais novo, irmãos, menino, a gente era lapidado a vencer. Lapidado a vencer. Quando a gente tinha uma briga, sempre tinha um que fazia inferno, né? Tinha um que discutia, aí vinha um, falava assim, ó, tem uma linha aqui, ó.
xingou sua mãe, pisou nela. Aí o outro que era sem noção falou assim, nossa, pisou na minha mãe, velho. Pisou na minha mãe. Eu também piso na mãe dele. E a discussão começava assim, no chão, até sair no braço. Porque, talvez eu não sei a geração de hoje, mas na minha época, quando tinha uma briga, não era apaziguar, não. Os camaradas falavam assim, vai lá, vai lá, vai lá. Aí montava um montinho, aí ficava uma roda. E ficava dois ali. E aí, faz favor, Alexandre, por gentileza. Começava a briga para disputar. Era assim, um olhava para o outro e ficava encarando. E a galera toda ficava assim, vai lá, e o outro ia empurrando. Aí um dava mais ou menos assim mesmo. E era para saber quem tinha o ombro mais forte. Tá. Ia só no ombro. E depois do ombro, aí ia os tapas. Agarrava, brigava, chutava. O homem, desde novo, ele foi gerado nisso. E existem mulheres que querem ter esse embate com os homens. Existem mulheres que, desde a meninice, o camarada está tendo esse embate com o outro. E aí a mulher quer tomar um papel de um outro homem. E aí esse camarada, ele já foi condicionado a vida toda a não perder. E ele não quer levar desaforo. E ele vai falar o seguinte, eu não levei desaforo de ninguém, eu vou levar da mulher e da minha mulher. E aí ele não vai poder dar abraçado, senão a Maria da Penha vai vir. Mas ele vai o quê? Ele vai exercer uma fala, ele vai fazer, seja ofensivas para atacar a mulher, seja com os filhos, seja não assumindo um papel que ele precisa assumir, seja não querendo dialogar quando precisa dialogar. O homem ele não vai querer perder essa guerra. E a mulher não tem sabedoria. E fim de trazer harmonia para dentro do lar, ela traz confusão. O papel dela é esse, é ser a edificadora. O papel dela é trazer sabedoria para o seu lar, cuidado para o seu lar. Existe um texto, irmãos, que ele é célebre, que existe homem que é meio tapado, que fala assim, não, mulher fica no fogão, mulher tem que ficar dentro de casa. Se for uma escolha da mulher, ótimo. Mas eu quero te mostrar uma mulher que está em Provérbios capítulo 31. Abra sua Bíblia, por favor. Olha que mulher. Provérbios capítulo 31. A partir do versículo 11. Olha o que esse texto diz, irmãos. Compreende esse texto. O coração do seu marido está nela, confiado, e ela, nenhuma fazenda faltará. Coloca na nova tradução da linguagem de hoje, que vai ser melhor. O seu marido confia nela, e nunca ficará pobre. Olha para você ver a responsabilidade da mulher. O seu marido confia nela. Tem mulher que o marido não passa a senha. Nós temos uma irmã que passou um apertado, irmãos. Passou um apertado porque o marido morreu, a mulher não sabia de nada. E ela foi no banco, não podia acessar nada do camarada. Porque existe intocável. O que é seu, o que é meu é meu. Existe pessoa que está dentro do relacionamento que o bendito celular, o homem não tem acesso, a mulher não tem acesso. Não existe isso, irmãos. Dentro de um casamento não existe segredo. Você pode evitar o segredo para seu amigo, mas o seu esposo não tem segredo. Se existir um relacionamento onde tem segredos, você pode ter certeza, esse casamento vai estar doente. Ele em algum momento ele vai adoecer. Porque entre o relacionamento de um esposo e de uma esposa, não pode ter segredo. Não pode ter. Existe esposa que não sabe quanto que o esposo ganha. A esposa não sabe, o esposo não sabe quanto a esposa ganha. Redes sociais, não tem acesso. Existe muito contexto dentro de um relacionamento, irmãos, que ele pode ser evitado quando existe clareza, abertura.
Você sabe a senha da sua esposa? Você sabe o senha do seu esposo? Se não sabe, você está em crise. Porque já não tem confiabilidade. Ela não tem clareza. Aí existe agora uma pregação ideológica. E o direito da minha privacidade? O direito da sua privacidade é se você não casasse. Mas agora você casou. Você está dizendo, olha, eu sou uma só carne. É o que você disse na frente de um juiz de paz. É o que você diz à frente de um sacerdote, principalmente se você é um cristão. A sua privacidade, ela está na escolha que você tinha no passado, de dizer, olha, eu não quero casar porque eu não quero que a minha vida seja exposta para uma outra pessoa. Agora, a partir do momento que você quis casar, você abriu o leque da sua vida, biblicamente, para a sua esposa ou para o seu esposo. Olha o que diz o texto, versículo 12. Olha que mulher. Versículo 12, Tiaguinho, por gentileza. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Olha para você ver. A mulher faz o bem para o seu esposo e não o mal. Versículo 13. Tem mulher que fica pensando em colocar veneno na comida do marido. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. O zelo, o cuidado. Versículo 14. De lugares distantes ela traz comida para casa, como faz os navios que carregam mercadorias. Então, a mulher que tem uma visão além, ela traz comida, ela pode estar guardando seu esposo, pode, a provisão vem dele, mas ela não está com os braços cruzados. Versículo 15, ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. Olha que essa mulher é uma mulher que ela tem funcionários na casa dela. Ela cuida da sua casa, ela não terceiriza. Olha a visão dessa mulher de Provérbios. Ela levanta de madrugada, cedo. Não é porque eu tenho a funcionária vai fazer alguma coisa, não. Ela tem organização, ela tem planejamento. Ela consegue facilmente dizer para alguém, delegando o que ela precisa fazer. Versículo 16. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz dela uma plantação de uvas. Uma mulher que é empreendedora. Comprou, produziu, vendeu. E tem gente que fala assim, não, minha mulher não trabalha. Não conhece a Bíblia. Vai para a mulher de Provérbios. Aí, fim de duas pessoas se unir, começa uma disputa. Começa uma briga a esse respeito. Quando era para duas pessoas planejar e falar assim, vamos ajudar, nós temos um sonho junto. Vamos para a Disney? Vamos. Então você me ajuda nisso? Eu vou cuidar disso. É um planejamento, é duas pessoas junto. Não é um que diz assim, isso é responsabilidade sua e pronto, acabou. Não. Ela está fazendo, isso aqui é para quê? É para ela colocar no bolso? Não. Ela está prezando pela sua casa, pela sua família. Versículo 17. É esforçada, forte e trabalhadora. Versículo 18. Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Versículo 19. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Versículo 20. Ajuda os pobres e os necessitados. Pode passar. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Olha a responsabilidade que ela traz para si nesse contexto. Vamos até o 29. Versículo 22 diz, faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. E o seu marido é estimado por todos. É um dos principais cidadãos do lugar. Não existe competição. Ela dá honra ao esposo. Ela reconhece ali os feitos, ela conhece os adjetivos do seu esposo. Aquele homem, ele é mais honrado porque tem uma mulher que o honra. Versículo 24.
25, desculpa. É 24, né? É 24? Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. Olha o que essa mulher faz, gente. Compra terra. Ela faz, planta. Olha para você ver que mulher. Olha que mulher fantástica. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Versículo 26. Fala com sabedoria e delicadeza. Olha aí. Fala com sabedoria e delicadeza. Lembra do exemplo que eu disse aqui? Vai uma mulher querer peitar um homem, gente. Vai. Tem homens que aceitam. Tem homens que aceitam. Mas é difícil. É difícil. Eu tive muita dificuldade no início do meu casamento, irmãos. Porque eu nasci nesse contexto. Batia no ombro, eu batia também. Até que a Mônica aprendeu a ceder. Aprendeu a ceder. E ela consegue ir até além. Quando ela não discute comigo, quando ela não bate de frente comigo. Tem coisas que eu nem quero fazer, mas ela tem o jeito dela. Porque se ela falar de um jeito, por natureza, eu já disse não. A minha natureza não permite. É a minha natureza. Mas com o jeito dela, a forma que ela aprendeu, porque ela compreendeu a minha maneira, e tem coisas que eu também aprendi a respeitar nesse contexto, a gente vai entrando num consenso. Nós fazemos no próximo mês 16 anos de casado. Ainda temos muito ainda para aprender, tem muito a ceder, tem, mas a gente está disposto a viver um casamento juntos até que a morte nos separe. Com uma responsabilidade nessa formação familiar, que amanhã o Timóteo e a Isabela tenham êxito na vida, mas que eu e a minha casa possa servir ao Senhor. Versículo 28 diz, por gentileza, 28, e os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Versículo 29, ele diz, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Meus irmãos, para eu finalizar, tá bom? Paciência comigo. Para eu finalizar. Um casamento e uma família bem sucedida, ela precisa ter o leito santo e farto. O leito, ele precisa ser santo. Hebreus capítulo 13, versículo 4, vai dizer que venerado, respeitado, seja entre todos o casamento. Texto todo, para mim fazer um favor, Hebreus capítulo 4, versículo 13. Diz assim, Hebreus 4, 13. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em todas as criaturas... 13, 4, desculpa, falei 4, 3, 13, 4, Hebreus 13, 4. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis uns aos outros. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Outras traduções vão dizer o pecado sexual, não só o adultério, mas qualquer pecado. O leito, ele precisa ser santo, separado. Se você tiver pecado lá na sua mocidade, o pecado ele vai ir lá no noivado e vai caminhar lá para o casamento. Existem pessoas que viveu uma vida de pornografia dentro do casamento, na vida solteiro, e ele traz a pornografia para dentro do casamento, onde agora ele faz da sua esposa uma prostituta, querendo que aquela esposa comece a fazer coisas que ele viu, assistiu. E aí existe uma crise dentro desse relacionamento, desse casamento. A palavra do Senhor diz que precisa ser santo. Existem pessoas que usam de ferramentas que o mundo utiliza na vida sexual, e ele quer trazer também para a vida conjugal.
Eu lembro de uma vez, irmãos, que uma pessoa chegou para mim e disse: no meu casamento nós estamos abertos. E o camarada falou assim: eu não sei o nome não, viu, gente? Um pluguezinho desse tamanho assim, ó. Normalmente de aço. Coloca no furico. Furico é o ânus, viu, gente? Eu falo com meus filhos assim: lavou o furico? Coloca no furico. Aí o camarada falou assim: não, no meu casamento lá, minha esposa coloca um negócio no furico. Eu falei assim: meu Deus do céu. Ele está conversando com um pastor. Eu falei: que é isso? Passou pouco tempo, separação. Tem coisa que as pessoas trazem para dentro do relacionamento que é pecado. E traz maldição para dentro do casamento. Traz maldição para dentro do casamento. Porque ele assistiu, ele quer alimentar ainda as suas mazelas de pecado sexual. A palavra do Senhor é clara para nós. O casamento no leito, ele tem que ser prazeroso, ele tem que ser maravilhoso. Se a mulher tem dificuldade, procura um médico. Falta de lubrificação, procura um médico. Hormônio, ajuda para que o seu casamento não tenha falha no leito. O homem tem alguma dificuldade, vence os tabus, os preconceitos, procure um médico, procura ajuda e tenha um leito saudável. Eu coloquei aqui, farto. O relacionamento no leito, ele precisa ser farto. O ato sexual, ele precisa ser farto, ele não pode ser uma data de aniversário. Uma vez ou outra. Isso faz parte, e é bíblico, irmãos. 1 Coríntios vai dizer, olha, 7,5, não se recusem um ao outro quando fala a respeito do ato sexual, exceto por mútuo consentimento, durante certo tempo, para se dedicarem em oração. Depois unam-se novamente, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. A palavra do Senhor está deixando claro aqui, olha, se você tem alguma coisa, olha, não faz greve de sexo dentro do seu relacionamento, não. O negócio está em crise lá, não faça não, resolva os negócios, resolva. E viva, desfruta do seu relacionamento nesse contexto. Mas aquilo que é saudável, como Hebreus 13:4 está dizendo, que o leito seja imaculado, seja puro, e que você possa desfrutar do melhor de Deus. Se você possa desfrutar da mulher da sua mocidade, quando a Bíblia diz, Cantares faz analogia de vários contextos no campo erótico. É um livro, que ele é um livro considerado um livro erótico, mas bíblico, não erótico no contexto pecaminoso do mundo, onde o homem elogia a sua esposa, elogia pelos os seus seios, elogia ela pela sua barriga, pela escultura do seu corpo. Existe prazer, existe desejo. Alguém que casa e é novo no casamento, tem dificuldade. Irmão, já ouvi muitos testemunhos. O camarada casou e uma das partes não procurava. No final da história, o casamento não deu continuidade. Existe abertura de Satanás. Campo financeiro no casamento é algo que nós temos que lidar com cuidado. Campo sexual dentro do relacionamento é algo que nós precisamos cuidar, ter um cuidado, um zelo. São áreas que Satanás atua, áreas que Satanás ele age de tal maneira, e nós temos que prezar por isso. Isso que eu tratei aqui com os irmãos é algo que é bíblico, é algo que é de Deus, e que nós possamos ter isso em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos ter o nosso casamento formado, irmãos, e pautado em Cristo, na qual Ele é a base, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se coloca de pé, nós vamos orar. E peço desculpa aos irmãos pelo tempo, por passar esses minutos aqui, mas que essa palavra possa achar guarita no seu coração, em nome de Jesus, e que você possa olhar para si mesmo, dizendo: Deus, eu
quero ter uma vida familiar bem-sucedida. Eu quero ter os meus filhos aos pés da cruz, amando ao Senhor. Eu quero que os meus filhos, eles vão, mas eu esteja com meu esposo, que nós possamos continuar caminhando com Cristo, caminhando com o Senhor. Se porventura temos embates, dificuldades, que nós possamos respeitar, entender um ao outro, mas avançar. A família é uma bênção do Senhor. Que você possa fechar os seus olhos. Vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por vidas aqui, meu Deus, cheias da Tua graça, famílias abençoadas. Quando nós falamos de famílias, nós projetamos pessoas aqui que têm crianças. Eu oro por Pedro que está aqui, tem Olívia, nova, mas projetamos 10, 20 anos, que amanhã ele tenha uma família sucedida, que ele tenha o êxito como o êxito do seu pai, a qual os seus irmãos estão servindo ao Senhor Jesus. Que nós possamos projetar, temos esse desejo. Talvez você está aqui e diz: olha, meu passado familiar foi uma desgraça, meu pai não foi uma referência boa, minha mãe não foi uma referência boa, mas hoje você tem a palavra de Deus, você pode inspirar em pessoas que sejam de Deus. Por isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que exista cura nessa área. Eu convido você a orar, pedindo Deus cura na sua vida familiar. Eu convido você a orar, pedindo restauração no seu casamento. Eu convido você a orar pelos seus filhos, clamando a Deus. Oh Espírito Santo de Deus, como pastor, meu Deus, eu oro pelas famílias aqui representadas. Eu não sou um pastor projetado para 1 ano, 2 anos, não. Pela graça do Senhor estarei aqui até o Senhor me permitir. E se isso gerar anos, décadas, que nós possamos, meu Deus, ver pessoas saudáveis no nosso meio. Essa é a minha oração, meu Deus. Onde nós possamos ter jovens hoje fazendo escolhas corretas. Que nós possamos ter amanhã jovens num namoro saudável. Amanhã, meu Deus, jovens num noivado saudável. Amanhã, meu Deus, já adultos, uma vida familiar saudável em nome do Senhor Jesus Cristo. Certamente, meu Deus, existirão lutas, desafios, mas que eles não venham ser os seus próprios causadores, mas unindo em forças eles possam ir além, como a palavra do Senhor diz em Eclesiastes. É melhor ser 2 do que 1, porque tem maior paga no seu trabalho, tem maior força. Meu Deus, eu oro por cada vida que aqui está, por cada casamento aqui representado. Meu Deus, que o Senhor possa restaurar, que o amor, meu Deus, possa ser restaurado em nome do Senhor Jesus. Pela graça do Senhor, nós possamos ter casamentos restaurados por milagre do Senhor em nome de Jesus. Que nós possamos ter filhos que hoje estão distantes do caminho do Senhor, aos pés do Senhor. Que os seus pais possam ter essa alegria em nome de Jesus. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor que possa ser sobre nós em nome de Jesus. Num tempo, ó Pai, onde as famílias têm sido atacadas, os casamentos atacados, que o Senhor possa dar graça à igreja do Senhor, e que nós possamos ser realmente zelador da Tua palavra, que nós possamos viver, meu Deus, com zelo e cuidado, como diz em Timóteo, que nós possamos procurar estarmos fiel à Tua Sagrada Escritura. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Eu oro ao Senhor, meu Deus, e peço que as bênçãos do Senhor estejam sobre
cada família aqui representada, cada casa aqui representada, cada casamento aqui representado, em nome do Senhor Jesus. É o que eu peço ao Senhor e te agradeço. Que a graça do nosso Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua casa, hoje e para todos sempre. A igreja diga amém. Dê um abraço na pessoa do seu lado aí, abençoa ele, abençoa ela.